alguns aspectos, eles são fundamentais, importantíssimos para a nossa reflexão do chamado de Moisés. Nós vimos isso ontem. O valor que isto tem para a minha vida e para a sua. E entendemos que através disso Deus se revela a nós. Moisés tirou as sandálias de seus pés. E vimos o valor e a importância disto na mensagem de ontem. E agora ele se aproxima de Deus e ouve este chamado. E ele se dá conta de que o clamor daqueles aflitos, a súplica daqueles escravos, daqueles homens condenados a uma vida miserável, este clamor não apenas chegou no conhecimento, no coração e nos ouvidos de Deus, mas iria mudar toda a vida dele. Ele estava envolvido diretamente nisso. Não havia como ele escapar. Nós meditamos sobre isso. Ele alegou uma série de dificuldades. Ele era um sujeito gago, ele era um velho de 80 anos. E com certeza, segundo os critérios de Moisés, haviam muitos jovens aventureiros e fortes dispostos a se tornarem famosos entre os escravos. Deus poderia escolher qualquer um deles. Moisés disse claramente: Senhor, não me envolva nisso. Eu não sou um homem talhado para esse negócio. Eu já estou acomodado aqui criando essas ovelhas. A minha vida já está toda acertada, eu não estou disposto a viver aventuras. Eu sei que essa gente precisa de libertação. Eu sei que essa gente sofre todos os dias e todas as noites. Sei que essa obra, ela é maravilhosa. Mas, por favor, não me envolva nisto. Eu não sou capaz. Eu não sou um homem talhado para esse negócio. Envia outro no meu lugar. E Deus então disse a ele: Moisés, o que é isto que você tem aí na sua mão? Moisés achou estranho a pergunta de Deus. Afinal, aquele que vê todas as coisas e não cai uma folha de uma árvore que não seja do seu conhecimento, não estava discernindo, não estava sendo capaz de enxergar o que ele tinha na mão. Era um pedaço de pau, era um cajado de um pastor de ovelhas. Ele tocava o rebanho com aquele galho, aquele pedaço de pau, aquela vara. E Deus pergunta a ele: Moisés, o que é isso que está em sua mão? E ele disse: Deus, eu não sei por que o Senhor mudou de assunto, mas o que eu tenho na minha mão, uma vara, é um cajado de pastor. Eu toco as ovelhas com esse pedaço de pau.
Deus disse a ele: Moisés, você vai enfrentar o homem mais poderoso da terra. Deus, me tira disso, Deus. Eu conheço aquele homem, eu vivi naquele palácio. Eu já estou acomodado, manda outro no meu lugar. Eu não tenho condições, eu sou gago, eu sou velho. Eu estou explicando para o Senhor que eu não tenho condições, eu sou um homem de idade. Eu não sou uma pessoa talhada para esse negócio. Sabe, meu irmão e minha irmã, ontem nós meditamos sobre isso. Que esta é a tendência de todos nós. A grande verdade é que nós sabemos qual é a vontade de Deus. Aliás, qualquer pessoa alfabetizada que abrir a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, ele vai perceber claramente isso, está explícito. Você não precisa fazer um curso teológico para descobrir a vontade de Deus. E nós sabemos que o que Jesus disse é uma coisa séria. Ele disse: não adianta ficar me chamando de Senhor, 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 e aprender a cantar um monte de hinos e os chavões evangélicos. Não adianta, isso não vai resolver a sua vida. É necessário, para entrar no reino dos céus, que você faça a vontade do meu Pai. E a vontade dele é que esta palavra, este evangelho que Cristo fez na cruz do Calvário, se torne conhecido de todas as pessoas dessa terra. E esta incumbência, esta libertação desses escravos, é a vontade de Deus. E ele a fará por intermédio da Igreja de Jesus, que somos nós. Mas a grande maioria das pessoas, elas procuram uma série de justificativas e de desculpas para se desvencilhar dessa responsabilidade. E elas procuram viver uma vida apenas de bênçãos e campanhas, e mais bênçãos, e mais campanhas, e mais bênçãos, e não se dão conta de que estão vivendo uma grande ilusão. E o final dessa história será de perdição eterna. Nós precisamos nos envolver. O corpo de Cristo é formado cabeça, olhos, boca, pés, mãos. E a Bíblia Sagrada diz que um não é maior do que o outro, e não pode dizer: eu não preciso de você. Cada um cumpre a sua função nesse corpo, mas todos nós fomos chamados para produzir frutos, para nos envolvermos com essa vontade, com essa ordem. Meu irmão, minha irmã, tem gente que até hoje vive há anos na igreja e ele não tem a menor noção e a menor ideia qual é o objetivo da Igreja de Jesus na terra dos viventes. Tem gente achando que a igreja está aqui para formar empresários bem-sucedidos, para que as pessoas venham ser ricas e abastadas do mundo que está sentenciado à destruição pelo próprio Deus. Deus disse: você vai pegar esse pedaço de pau, esse cajado, e você vai enfrentar o homem mais poderoso da terra, Faraó, o exército mais bem armado da terra. Você vai enfrentar ele, você vai arrancar esse povo da escravidão. E eu vou usar esse pedaço de pau que está na tua mão para operar sinais, prodígios, milagres extraordinários da terra do Egito. Eu vou mostrar a Faraó, eu vou mostrar a todos os seus súditos e adoradores desses deuses, que há um só Deus. Por isso eu vou usar você, Moisés, um velho de 80 anos, um gado, um homem cujos atributos pessoais o desqualificam completamente para voltar à terra do Egito e arrancar o exército de escravos da mão do homem mais poderoso da terra.
Eu não estou firmado nos teus atributos, Moisés. Eu não estou firmado na tua oratória. Eu não estou firmado na tua capacidade de convencer as pessoas. Eu estou firmado no meu próprio poder, que vai operar através das tuas mãos. Sabe, esta mesma pergunta Deus faz para mim, e Deus faz para você, minha irmã, e para você, meu irmão, que muitas vezes pode se julgar uma pessoa desqualificada para uma tarefa tão grande e tão extraordinária. E você pode dizer: eu não tenho muita cultura, eu mal sei ler, eu não tenho recursos financeiros, olha, eu não tenho capacidade para lidar com essas coisas. Eu sei que eu vou enfrentar uma oposição, o capeta vai se levantar para não deixar ir embora esses escravos. Mas Deus pergunta: o que é que você tem nas mãos? Olhe para as suas mãos. Em que você está confiando para realizar uma tão grande tarefa? Você acha que eu estou me baseando, me alicerçando nas tuas qualidades e nas tuas capacidades e nos teus recursos financeiros, psicológicos ou de oratória para arrancar esses escravos? Não. Deus, não. Eles não vão crer em mim. Eu vou chegar lá e vou dizer: Deus me enviou a vocês, eu sou um libertador, com essas longas barbas brancas, eu já não sou um homem forte, já estou meio franzino, eu não tenho nenhuma aparência de libertador. Eles não vão acreditar em mim, que tu me enviastes. Moisés, o círculo foi cada vez mais apertando em torno de Moisés, de maneira que ele percebeu que ele só tinha duas opções, na verdade. Ele não poderia enganar a Deus, ele não poderia convencer a Deus do contrário, ele não poderia tapear a Deus, ele não conseguiria mentir, ele não conseguiria dar um jeitinho brasileiro na coisa. Ou ele obedecia, ou ele desobedecia e sofreria as consequências amargas de não fazer a vontade daquele que ele chamava de Senhor, Senhor, Senhor. Jesus certa vez perguntou: por que é que vocês estão por aí me chamando de Senhor? Hein? Aonde é que vocês aprenderam a me chamar de Senhor? Por que me chamais de Senhor se vocês não fazem aquilo que eu mando? Não há aliança, não há comunhão, vocês não me servem, vocês não são meus discípulos, vocês estão apenas me seguindo porque vocês comem do pão e vocês comem do peixe, vocês encheram o bucho, e vocês prosperaram, e vocês foram curados das enfermidades, libertos dos demônios, estão me seguindo interessados naquilo que eu posso fazer por vocês, e aprenderam a me chamar de Senhor. Por que me chamam assim? Se não estão dispostos a me obedecer, a ouvir minha palavra e alicerçarem a vida de vocês sobre a rocha daquilo que eu digo, daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino e daquilo que eu ordeno. Moisés disse: eles não vão acreditar em mim, Senhor.
mesmo que eu vá, tá certo, olha, eu posso fazer a minha trouxa e levar a minha bagagem e ir. Eu estou vendo que a coisa está ficando apertada para mim, mas eu quero dizer que esse povo está vendo que tem um aspecto de profeta. Eu sou um velho, eu vou chegar lá e vou dizer, Deus me enviou, eles vão me apedrejar, você está doido. Foi o sol do deserto que queimou o miolo dele. Como é que esse velho vem aqui com esse cajado na mão para libertar os escravos? Eles não vão acreditar. Eu vou ser ridicularizado. Moisés põe a mão no peito. Moisés pôs a mão no peito. E ele tirou e a sua mão estava inteiramente tomada pela lepra. E ele levou um susto. E Deus disse a ele, agora põe a tua mão no peito novamente. Ele colocou. E quando ele tirou, a sua mão estava sarada. E Deus disse, se não crerem nesse sinal, então apanhe água e jogue no chão, derrame ela. Moisés obedeceu e pegou do seu cantil e derramou água no chão, e a água tornou-se em sangue. E Deus disse, se não creem no primeiro sinal e nem no segundo sinal, então crerão no terceiro sinal. E Moisés jogou aquele cajado no chão. E o cajado transformou-se em uma serpente, em uma cobra. E Deus disse a ele, apanhar pela cauda. E Moisés temeu, mas obedeceu. E apanhou aquela víbora pela cauda. E quando ele fez isso, transformou-se novamente em cajado em sua mão. Eu estava orando nessa tarde e eu estava perguntando a Deus, Senhor, ontem à noite nós meditamos sobre o significado de todas as coisas e que a tua palavra ela é viva e eficaz, não é morta, e que todas as coisas que sucederam no passado são sombras de revelações futuras. E sabemos que o chamado de Moisés, ele traz em si profundas revelações para abençoar nossa vida e abrir os nossos olhos. Qual o significado destes sinais? Poderiam ser outros quaisquer, porque para ti não há nada impossível, nem no céu, nem na terra, e nem no inferno. Tudo é possível para ti. Por que estes 3 sinais específicos? O cajado lançado no chão que se transforma em serpente, a mão que se transforma em uma mão doente leprosa, e a água que se transforma em sangue. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração verdades que eu creio abrirão os nossos olhos para o nosso chamado. Esta mão que se torna leprosa, purulenta, com a carne apodrecida, mais morta do que viva, não é apenas um sinal para impressionar a plateia, mas traz em si um significado. Talvez os mágicos e ilusionistas de nossos dias sejam capazes de fazer coisas mais impressionantes do que isso. Mas este sinal de Deus tem a ver com o corpo do profeta, do homem que está sendo enviado, do homem que se sujeita a Deus, do homem, da mulher que obedece ao chamado de Deus, à ordem de Deus.
E o significado é: estamos em um corpo corruptível, imortal. Não somos nada. Somos apenas pó. E a pó nós retornaremos. Sabe, precisamos entender isso. Porque estaremos lidando com coisas sobrenaturais. Estamos lidando com um Deus que é dono de todo ouro, como a prata, como o diamante. E Ele pode abrir portas extraordinárias. E Ele pode até enriquecer. Estamos lidando com um Deus que ressuscita mortos e faz paraplégicos andarem, e cegos verem, e mudos falarem, e oprimidos por legiões de demônios serem libertos. E Ele vai fazer isso por intermédio de nós. Precisamos entender para o nosso bem quem nós somos desta história, porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. E a soberba é o princípio da queda. E Deus resiste aos soberbos e dá graça apenas àqueles que se humilham e que compreendem que não são nada. Sua mão se tornou purulenta, leprosa, carcomida, os ossos aparecendo para que ele percebesse isso. E nunca se esquecesse desse sinal para ele próprio. Não apenas para as pessoas que iriam ver este sinal, a sua mão e o seu antebraço comidos, a carne apodrecida. Mas ele jamais se esquecesse disso, desta visão aterrorizante de um corpo que se desfaz, que não é nada. E a compreensão de que não é aqui verdadeiramente o nosso lugar. E que esse corpo, ele precisa ser substituído por um que é imortal. Esse corpo, ele precisa dar lugar a um outro corpo que é incorruptível. A água que virou sangue. Um grande sinal. Não apenas para os hebreus, mas para o próprio Moisés. Para que ele jamais se esquecesse desta visão, daquela água que ele entornou, daquele cantil na areia, daquele deserto. E ele viu aquela água começar a mudar de cor e se transformar em sangue. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Certa vez, Jesus foi procurado por um mestre da lei, um doutor das Escrituras Sagradas, um homem chamado Nicodemos. E ele veio ao mestre para debaterem teologicamente as Escrituras acerca das profecias que falavam do Messias. E ele começou bem a conversa. Ele disse: mestre, aleluia, mestre, bem sei que tu és de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que operas se Deus não estiver com ele. E começou bem a conversa. Mas aí Jesus disse para ele: Nicodemos, sim, com certeza a ética manda que eu também receba a boa teologia. Afinal de contas, eu falei uma coisa boa, não é? Cheguei aqui, meu
filactério, são um dos nomes importantes do cinema. Eu posso abrir portas lá dentro. E comecei bem essa conversa. Com certeza agora ele vai me fazer um elogio também. Nicodemos, sim, mestre. Você está indo para o inferno. O quê? Mas como assim? Nicodemos, é necessário um milagre. Você está aí todo vestido conforme os ritos da lei, essa longa barba branca de profeta, e você conhece as escrituras, e você dá o dízimo do endro e do cominho, e você faz longas orações nas praças, e você está sempre no templo, e você discute a lei. Nicodemos, é necessário um milagre sobrenatural. Vocês jamais conseguirão por justiça própria, porque a justiça do homem aos olhos de Deus é como trapo imundo. Vocês jamais conseguirão. É necessário que essa água se transforme em sangue. É necessário a justiça do sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vocês estão irremediavelmente perdidos para sempre. Estão mortos em vossos delitos e pecados, em vossa religiosidade vazia, oca e destituída da graça e da presença de Deus dentro de vocês. É necessário nascer de novo. Mas, mestre, como posso entrar no ventre de minha mãe sem meu homem velho? Não. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Eu estou falando de coisas espirituais. Compreenda apropriadamente. Aquele que é nascido do Espírito, ele ouve a voz de Deus. O vento sopra onde quer, e ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele não conhece todos os propósitos de Deus, mas ele é capaz de ouvir a sua voz. É necessário sobrenatural, o miraculoso, a interferência de Deus. Nenhum de vocês poderá se salvar, ainda que tentem observar todos os rituais das leis dadas a Moisés no deserto do Sinai. Vocês não conseguirão. Vocês são pecadores. Vocês pecam num pensamento, numa atitude, numa palavra, num gesto. Vocês estão sempre em pecado. Só há um meio de salvação. É o derramamento do sangue. E vai fazer de vocês novas criaturas. As coisas velhas, elas vão ficar para trás. E tudo se fará novo. E vocês estarão justificados diante de Deus pelo derramamento do meu sangue sobre vocês. E esta água se transformará em sangue. O cajado representa a autoridade, o cetro, o comando sobre o rebanho. Esse cajado. Deus disse para Moisés: jogue no chão. Observe, como nós falamos ontem, eles estavam fazendo tudo isso naquela areia, naquela terra que Deus chamou, essa terra é santa. Tira tuas sandálias, para que você possa verdadeiramente ter capacidade a partir de então de compreender tudo que vai suceder nessa areia. Essa terra é santa. É necessário ter uma mente aberta. Tira tuas sandálias, venha descalço. Tira os espinhos, tira os abrolhos, tira as pedras, para que a semente semeada possa crescer e produzir
e dar muitos frutos. O cajado virou uma cobra, uma serpente. Moisés fugiu. Ele teve medo. É natural. Nós faríamos a mesma coisa. Esse mundo jaz no maligno. A serpente personifica a figura das trevas, a figura do mal, do reino do mal, o servo do mal. E isto não é brincadeira. Sabemos que ele mata, que ele rouba, que ele destrói a vida de milhares de pessoas há milhares de anos. E sabemos que a coisa é séria. Não é brincadeira. Não, não é. Moisés teve medo e fugiu daqui. É uma visão pavorosa, assustadora. Não queremos confronto com isso. A tendência é fugir. E Deus disse: pega ela. Deus. E provavelmente Moisés pensou: já que eu tenho que pegar, eu vou pegar da forma mais segura. Eu vou esperar ela se distrair e vou meter a mão atrás da cabeça dela, porque o veneno dela está na cabeça, está nos dentes, pontiagudos. E Deus disse: Moisés, onde é que você vai com a sua mão? Vou pegar pela cabeça. Meu Deus. Pega pela cauda. Pela cauda. Ela vai se virar. E ela vai me picar. Essa serpente está furiosa. Pegue pela cauda. E Moisés obedece, estende a mão e apanha a bicha pela cauda. E quando ele coloca a mão e ela vai se virando para dar o bote, imediatamente ela se transforma novamente no cajado nas mãos de Moisés. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, nenhum poder das trevas, nem a pombagira, o enxurradeiro, o Zé Pilintra, o próprio Lúcifer, nada poderá vos tocar ou vos fazer mal algum. Eu vos dou autoridade. Eu coloco esse cajado, essa autoridade na mão de vocês. O mundo jaz do maligno, mas eu venci o mundo. E vocês estão nesse mundo agora para ser luz no meio das trevas e sal no meio daquilo que apodrece. Ai, Satanás é sagaz. E veja a quantidade de pessoas que se auto-intitulam de evangélicos. Aliás, pasmem quem nunca ouviu isso. Mas hoje já se ouve dizer aquelas pessoas questionadas sobre sua religião, elas dizem: eu sou evangélico, não praticante. Verdade, já existe isso. Quantas pessoas que se auto-intitulam de cristãos, elas não são sal no meio do que está podre, elas não são luz no meio das trevas, elas se envolveram no meio das trevas e no meio da podridão. Elas apenas frequentam um lugar com uma placa escrita: a Igreja de Jesus é aqui, e elas aprenderam a cantar corinhos, e elas abriram suas próprias igrejas e dirigem elas, e estão ali com seus charrões evangélicos, mas não fazem a diferença nesse mundo. Pelo contrário, elas são influenciadas pelo mundo. Elas não influenciam o mundo, mas são influenciadas pelos costumes, pelos ritmos, pelas modas que o mundo determina como sendo o moderno e o que se deve fazer. Vós sois
eles o sal dessa terra. Mas se esse sal perder o seu sabor, perguntou o mestre, para que é que ele presta? Senão para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Bem amados, não há mais tempo. Mas amanhã, se Deus quiser, nós continuamos daqui onde paramos. Agora Moisés, ele tem os 3 sinais. Que Deus abençoe a todos. E amanhã retornaremos, se Deus quiser.